Eu já vou acolher aqui os nossos comentaristas da O Dia TV, Edna Maciel. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Lívio. Boa tarde, João, Eliezer e a todos que nos assistem. Boa tarde, Eliezer. Seja também bem-vindo. Acho que o Eliezer não estava ouvindo a gente. Daqui a pouco eu falo com ele, então. João Magalhães, seja muito bem-vindo. Você também. Boa tarde para o senhor. Obrigado, Lívio Galeno. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Eliezer, já me escuta? Eliezer. Estamos com um pequeno problema de comunicação. Enquanto isso, vamos chamar o nosso primeiro assunto. O governador Wellington Dias se reuniu ontem à noite com o prefeito da capital, doutor Pessoa, no final da tarde. Nos bastidores, o que se especula é que o chefe do Executivo Estadual esteja tentando barrar a construção de uma terceira via encabeçada por doutor Pessoa e o seu grupo político, João Magalhães. Essa é uma das versões para este encontro. Mas você, o que você ficou sabendo sobre este encontro? Olha, Lívio, apesar de desgastada a imagem de doutor Pessoa, a verdade é que a Prefeitura de Teresina é um poder, é uma força que não pode ser desprezada, obviamente, por conta de sua estrutura e também por conta da capacidade de influenciar o resultado de uma eleição. E o governador Wellington Dias sabe disso, político experiente, ele sabe, ele percebe que dificilmente terá doutor Pessoa ao seu lado. Afinal de contas, o doutor Pessoa tem demonstrado que não simpatiza a ideia do MDB, está muito envolvido nessa chapa governista, inclusive indicando a vice. O doutor Pessoa demonstra insatisfação contra o próprio MDB, então ele não tem nenhum motivo aparente que o leve a declarar apoio à chapa petista, encabeçada por Rafael Fonteles ao governo do estado. E o Wellington Dias, obviamente, tenta neutralizar o prefeito no sentido de que é importante que ele participe do processo eleitoral, mas que ele não articule uma terceira via, porque apesar da sua fragilidade política, uma terceira via pode muito bem levar uma decisão, uma eleição lá para o segundo turno. O governador Wellington Dias tem esperança de que a base do governo consiga vencer as eleições do ano que vem em primeiro turno. Essa é uma estratégia que inclusive é discutida lá na cúpula entre os líderes da base governista, em que inclusive se tiver duas chapas competitivas, dificilmente terá segundo turno. Afinal de contas, com os votos sendo divididos apenas em duas chapas competitivas, aquele que vencer o primeiro turno, obviamente, leva à eleição. E o governador Wellington Dias tenta viabilizar essa estratégia. E doutor Pessoa tem demonstrado que não há, aparente, nessa confusão em que ele é envolvido, não há uma simpatia dele, nem pelo lado governista, mas também não há uma aliança natural e direta entre doutor Pessoa e o grupo do senador Ciro Nogueira e o grupo da oposição. Então o Wellington Dias tenta exatamente neutralizar o prefeito. Não tente articular uma terceira via, não precisa, obviamente, declarar apoio à nossa chapa, mas se o senhor permanecer neutro na disputa, o senhor não entra, obviamente, em mais um processo desgastado, assim como também pode facilitar o pensamento da base governista. Foi esse o recado que o Wellington Dias tentou deixar ali em cerca de 3 horas de conversa, viu, Lívio? Obviamente que também trataram de questões administrativas. O governador Wellington Dias sabe que o governo do estado precisa fazer mais investimentos na capital e tratou disso com o secretário de Planejamento, João Henrique Souza. Essa conversa também teve a participação de outros líderes, de outros representantes, tanto da prefeitura quanto do governo do estado, mas do ponto de vista político, a principal mensagem foi exatamente essa. O Wellington Dias tentou neutralizar o prefeito, para que ele não participe do processo eleitoral do ano que vem. Entre aspas, ele não tem muito a ver com o processo eleitoral do ano que vem. Ele está governando a prefeitura, está fazendo uma gestão mal avaliada, mas a prefeitura por si só tem muita força. Se de repente tentar articular uma terceira via, pode fazer com que os votos sejam divididos e aí leve a disputa para um segundo turno. O Wellington Dias trabalha com a estratégia, com a possibilidade de que, sendo apenas duas chapas competitivas, a eleição será resolvida logo em primeiro turno. Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Lívio. Boa tarde a você, aos colegas e telespectadores. Eliezer, sua avaliação sobre esse encontro? Bom, Lívio, é interessante essa tentativa de deixar o prefeito em neutralidade, mas quero dizer que é muito difícil, né? Nós estamos falando do prefeito da capital, que tem uma alta capacidade de ação, pode ser um aliado ou um adversário de peso, naturalmente deve se posicionar,
vai ser muito estranho ver o prefeito apático, sem posicionamento nesse processo. O seu próprio partido já está mobilizado. Então falta o prefeito doutor Pessoa ser mais claro no seu posicionamento que deve assumir para o ano de 2022. Lembrar que ele deve ter candidaturas de seu interesse a outros cargos eletivos e isso pode envolver um eventual apoio, troca de apoios com o governo do Estado, com outro grupo político. Enfim, estou tentando dizer que neutro é muito difícil do prefeito permanecer. Seria bom para a estratégia projetada pelo governador Wellington Dias, mas acredito que naturalmente o prefeito pode declarar, manifestar o seu posicionamento, ou até mesmo agir em silêncio, dar a entender o lado a qual está, o projeto a qual apoia. O fato é que vejo como possibilidade mais remota essa terceira via, principalmente encabeçada por um prefeito mal avaliado. Não acredito que o doutor Pessoa e sua equipe, na forma como tem administrado Teresina, viabilizariam uma terceira via competitiva para o governo do Estado. Eu penso mais que o apoio que ele pode prestar vai ser disputado aí, basicamente, pelos dois grupos que polarizam essa pré-disputa, o grupo do governador e o grupo do ministro Ciro Nogueira. Então, aguardar para que em 2022 o prefeito seja mais claro nesse posicionamento. E os adversários levam em conta, sim, se um eventual apoio do prefeito vai agregar ou vai gerar perda de capital político, rejeição, considerando essa péssima avaliação da atual gestão da Prefeitura de Teresina. Edno Maciel, eu quero sua leitura sobre esse fato. É muito difícil você lidar com pessoas que não se posicionam, principalmente políticos, e no momento em que a gente vive, que já é um momento, a gente sabe que ainda tem muita água para rolar, mas que todo mundo já está fazendo, dando seus posicionamentos, fazendo suas coligações, se unindo com os grupos que têm mais afinidade ou de interesse. Então, se o prefeito, com a gestão que está fazendo, não se posiciona, fica ainda mais difícil. Se ele não é da base governista e nem vai se aliar ao grupo de Ciro, quem vai fazer parte dessa terceira via, se ela realmente estiver sendo organizada, como a gente está vendo, muita gente quer fazer a terceira via, quer que vá para o segundo turno. É claro que os outros partidos e os outros grupos não querem essa polarização, porque realmente seria, como o João disse, a maior probabilidade de se definir no primeiro turno a eleição. Conhecemos o perfil do governador Wellington Dias e certamente essa visita, Lívio, não foi só uma visita para se tratar de assuntos institucionais e administrativos. Claro que eles, como também nossos colegas falaram, foram tratados, mas também acho que o governador foi, além de dar a sua opinião, a sua orientação, ou querer neutralizar realmente o prefeito, ele também deve ter colocado aí o posicionamento dele para as próximas eleições e o que ele gostaria que acontecesse. O caso é que o prefeito tem também seu peso, embora esteja fazendo uma gestão da forma que a gente vem acompanhando aqui, que não agrada aos eleitores e muito criticada, ele tem seus eleitores, e tem seus votos e deve ter aquele grupo de apoio a ele ou pelo menos a seus pares, aqueles que estão também na gestão junto com ele. Então, sim, o governador acho que tenta mais uma vez estrategicamente fazer tudo para que o prefeito, que não se posiciona, que tem uma gestão muito criticada, fique na dele, ou seja, ele não vai nem para um lado e nem para o outro, e assim a estratégia dá certo, da decisão do primeiro turno, ou realmente o prefeito tende a se posicionar. Vamos aguardar. Eu creio que, como ainda tem muita água para rolar, ainda nós teremos surpresas, Lívio, no posicionamento, entre aspas, do prefeito. Só para acrescentar ainda na discussão, que muitas vezes o prefeito pode muito bem declarar apoio, da boca para fora a um determinado grupo político, mas não se envolver pessoalmente, diretamente, empreender esforços numa campanha eleitoral. E a gente já observou isso aqui em Teresina em 2018.
o prefeito Firmino Filho, do PSDB, tinha Luciano Nunes, candidato a governador do PSDB. Firmino Filho sempre dava entrevistas dizendo que apoiava Luciano, que era o candidato dele ao governo do estado, mas na prática o que a gente observava era que o prefeito não estava realmente envolvido na campanha de Luciano. Ele não empreendeu muitos esforços, não fez toda aquela articulação política, que como prefeito de uma capital, né, essa capacidade de articulação é muito grande. Enfim, esses esforços não foram empreendidos em prol de uma candidatura a governador do estado naquela época, e isso pode ocorrer agora novamente. Doutor Pessoa pode até dizer que apoia candidato A ou candidato B, mas ficar ali parado, ficar ali quieto, não priorizar a campanha majoritária estadual, até porque, como bem lembrou o Eliezer, ele pode ter outras prioridades, né? A campanha do filho, né, a deputado estadual, ou a campanha de um outro aliado, a deputado federal, enfim. Isso são questões que também passam por essa discussão. O prefeito pode muito bem declarar apoio a um candidato, mas não se envolver diretamente numa campanha, o que de certa forma seria uma neutralização nesse processo, que eu acredito que é até o que o governador Wellington Dias quer. O governador Wellington Dias, imagino eu, que ele pensa que o melhor para a base governista era que o doutor Pessoa se mantesse neutro, até para não associar a imagem dele, né? E aí você vê como é que as coisas são, porque nas eleições para a prefeitura, o doutor Pessoa queria o apoio do PT, mas não queria vincular sua imagem ao PT. Hoje, isso mudou, né? A imagem do doutor Pessoa é tão desgastada que os outros líderes políticos querem contar com seu apoio, mas certamente não querem atrelar a sua imagem diretamente à do prefeito da capital. Sem holofotes, né, João? Exatamente. A gente faz o acordo, a gente quer o voto, mas não precisa pousar para uma foto e sair andando pelas ruas de mãos dadas. Gente, vamos mais uma vez para as redes sociais do Sistema Hoje de Comunicação, porque o portal odia.com fez uma enquete muito interessante que está aí no ar. São 2 meses desde que se decretou o estado de calamidade pública no transporte de Teresina. Na sua opinião, o que mudou? Eu tenho aqui algumas respostas que foram dadas pelos nossos seguidores da rede social, @portal OdiaPI. Vamos lá. Está mal a pior. Só piora o transporte público no estado. Essa gestão atual representa o retrocesso da capital. A pior gestão que nós estamos vivendo desse prefeito aí. Na verdade, são 2 anos. Outro nosso seguidor disse assim, mudou para pior. Temos também aqui 2 anos, 2 meses ou 2 décadas, criticando, né, essa falta de uma agilidade maior para se resolver os problemas do transporte público. Outra pessoa disse assim, não, mudou nada, só piorou. A pior gestão de todos os tempos, disse outro seguidor do Sistema O Dia de Comunicação. Vamos lá. A gente faz aqui um filtro dessas respostas, porque nem todas são respeitosas. Então a gente não quer passar à frente o discurso de ódio. Outro nosso seguidor disse o seguinte, desastre total. Nada, continua na mesma. Não mudou nada. João Magalhães, 2 meses desde que foi decretado esse estado de calamidade, transporte público, e o nosso querido seguidor não percebe nenhuma mudança. Olha, Lívio, quando a gestão pública decreta um estado de emergência, de calamidade no setor, é porque, obviamente, ela entende que aquilo ali precisa de medidas rápidas, de medidas que tenham agilidade, né, para serem efetivadas e que melhore a prestação daquele serviço à população. Agora a gente está vendo, por exemplo, a questão das enchentes lá na região sul do Piauí, e o governo do estado decretou o estado de emergência exatamente para ter mais condições de agir com celeridade, né, para atender a toda aquela população. E o serviço de transporte público aqui na capital, a gente sabe, está com realmente muito tempo que ele enfrenta uma crise, a principal crise de toda a sua história, inclusive passando vários meses sem ter um ônibus sequer nas ruas para transportar a nossa população. Agora, quando o poder público, quando a prefeitura chega e diz que vai decretar uma situação de calamidade, uma situação de emergência, imagina-se que ela tem um planejamento, um cronograma de medidas que ela vai tomar e que vai efetivar para que esses serviços tenham uma melhora. E isso não ocorreu de fato. O documento que decretou o estado de calamidade, ele não passou de um documento publicado no Diário Oficial do município e pronto. Não veio acompanhado de nenhuma medida técnica, de nenhum estudo de viabilidade, de nem investimentos para que melhorasse a prestação do serviço, né, à população.
Então, de fato, os seguidores têm toda a razão quando reclamam de que esse decreto não passou de um documento que em nada alterou, em nada beneficiou a população. E aí a gente até tenta ter esperanças de que o serviço venha a melhorar, mas se com o decreto de calamidade, que dá ao poder público municipal as condições de atuar com agilidade para melhorar a efetivação do serviço, ele não ocorre, a gente não sabe mais o que vai acontecer, o que precisa acontecer para que esse serviço seja prestado com eficiência à população. A gente passou 2021 o ano inteiro comentando aqui, o Parlamento Municipal fez CPI, os empresários foram à Câmara de Vereadores conversar, demonstrar suas dificuldades, os trabalhadores do setor, a população. A gente falou aqui de alternativas, de transportes alternativos que poderiam, em determinado momento, ajudar a população a enfrentar a falta desse serviço de transporte público coletivo, mas nada disso adiantou, porque, de fato, o que fica bem claro é que a Prefeitura não tem condições, ou pelo menos não tem condições sequer de elaborar um planejamento para melhorar esse serviço para a população, quanto mais efetivar, mudar ali na prática, beneficiar a população com transporte público de qualidade. Edna Maciel, ouvindo o João Magalhães falar, então eu fico com a impressão de que este decreto de calamidade pública, o transporte de Teresina, foi apenas baixado para alardear, para fazer mais uma situação, para jogar para a população mais um escarcéu, um circo, onde o povo sai sempre prejudicado por conta da falta de atitudes da Prefeitura Municipal de Teresina. Eu fiquei com essa sensação. E você, como é que você faz a leitura da insatisfação dos nossos teresinenses por conta desse decreto de calamidade pública, que, de certa forma, de acordo com nossos seguidores, não resolveu nada? Pois é, essa é uma situação antiga, essa é uma situação que perturba, incomoda e que traz outras consequências para o teresinense. Não é só o transporte público. Quando o transporte público está nessa situação caótica, deixa a cidade de forma também desorganizada. Então, não é só a questão da mobilidade, mexe com a economia, mexe com aquele trabalhador que tem o seu investimento em torno do transporte público coletivo. É aquele rapaz que vende churrasquinho, é aquela moça que vende bombom, né, din-din, enfim, é o ambulante e é também todo o comércio em volta, que depende do ir e vir de todos nós. E aí, essa resposta nas nossas redes sociais é só a resposta da realidade vivida. Não se pode apenas emitir um documento dessa monta com a função que o João acabou de detalhar. Então, um documento, uma portaria, uma declaração de estado de emergência, ela tem que vir com atitudes práticas, ela tem que vir com medidas de vários órgãos daquela gestão, né? Então, normalmente, se uma equipe se reúne e toma as providências, e no caso do transporte, meu Deus, a discussão é de 30 anos. Aqui o que aconteceu, essa CPI e tudo que nós acompanhamos, essa verdadeira novela, ela já vem de anos atrás. Então, assim, não tem muita coisa nova. O que se colocou agora foi uma discussão à baila, o que se colocou agora foi a população sendo ouvida por meio de alguns parlamentares, por meio de motoristas, por meio da própria população que assistiu, foi lá para frente ou acompanhou pelos meios de comunicação. Então, a gestão deve, sim, uma medida mais efetiva em relação ao transporte. Ainda estamos com um ponto de interrogação muito grande para 2022. E esse é só o reflexo a nossa audiência só reflete uma realidade que a gente vem colocando aqui em cada capítulo dessa longa novela. Eliezer Rodrigues, a sua análise sobre este fato, sobre a insatisfação dos nossos seguidores, a questão deste decreto de calamidade pública que não trouxe nenhum benefício na prática. Muitos, inclusive, criticaram quando da execução, quando da criação desse decreto, porque diz que o transporte público não caberia essa questão da calamidade pública, né? No caso, então, assim, Eliezer, sua análise sobre todas essas informações. Lívio, primeiro que em relação à reação dos internautas,
dos moradores da cidade de Teresina, é natural. A população está se sentindo enganada, desassistida, desrespeitada nesse momento pela gestão da Prefeitura de Teresina, não só no que diz respeito ao transporte coletivo, mas em diversas outras áreas e segmentos de competência da Prefeitura, que não consegue devolver um serviço de qualidade à altura dos impostos que são pagos pela população, pelos contribuintes. Então, essa reprovação, ela é consequência da falta de preparo, consequência da falta de sensibilidade, consequência da falta de estratégia, de planejamento, de boas ideias, de liderança, de conhecimento da situação para se decidir de forma melhor. Enfim, é um conjunto de fatores negativos que pesam e acabam provocando essa reação que é natural e legítima por parte da população. O Sistema UDI dá um exemplo de como se debate a coisa pública, né? Abre o canal de comunicação para avaliações livres, isentas e de direito à liberdade de expressão das pessoas. Agora, eu fico muito preocupado quando um instrumento de gestão, como um decreto de calamidade, é utilizado de forma desnecessária, sem uma aplicação, sem um resultado. Se nada aconteceu, é porque o decreto era desnecessário. Foi o que ficou, é o que está comprovado, neste caso, no que diz respeito ao decreto de calamidade para o transporte público. O sistema é ruim? Foi amenizado, mas ainda acumula muitas reclamações, mas não ficou justificado ao ponto do estado de calamidade. Porque o gestor do executivo, quando vai publicar um decreto dessa natureza, ele justifica qual a circunstância, com que objetivos, em decorrência de quê, o que se pretende com aquilo. Enfim, há um texto formal para justificar os órgãos de controle, a sociedade, o decreto de calamidade, que abre uma série de prerrogativas extraordinárias, recursos, ação mais rápida para se resolver o problema. Enfim, então, nada disso aconteceu. Um decreto que era realmente para a situação de calamidade foi publicado, mas sem um efeito prático. Ou seja, expõe uma fragilidade de uma gestão que não sabe diferenciar um estado normal, um estado crítico, um estado de emergência e um estado de calamidade. Não sabe diferenciar. Utilizou um instrumento para uma situação séria, utilizou em vão, publicou, jogou para a plateia. Falaram que iam contratar uma empresa da Bahia, uma especulação. Nada aconteceu. O transporte continua aí com as mesmas empresas concessionárias, com o mesmo contrato que não foi rompido, ou seja, até atacaram a classe empresarial, até julgaram, até apontaram, até estigmatizaram e agora estão tendo que aceitar um acordo com este mesmo grupo de empresários, com as mesmas empresas. Os trabalhadores sofreram tanto, por tanto tempo e agora estão aí, ou seja, uma crise foi aprofundada e delongada sem necessidade. Poderia ter sido resolvido com mais celeridade. O que é isso? Falta de noção, falta de respeito com as pessoas é a tônica que tem conduzido a gestão atual da Prefeitura de Teresina. Quero apenas dizer que dessa enquete, 60 seguidores do Sistema de Comunicação, do @portal ODIAPI, participaram. Foram 60 respostas, uma positiva e 59 contra o prefeito de Teresina, a gestão de Dr. Pessoa. Eu quero terminar agora o nosso quadro, trazendo também uma informação de que o governador Wellington Dias anunciou na manhã de hoje que recebeu a terceira dose da vacina contra a Covid-19. O petista vacinou em um posto de um shopping que fica localizado aqui na cidade. Wellington Dias havia recebido a segunda dose do imunizante no dia 2 de agosto. Devido ao surgimento da variante Ômicron, o Ministério da Saúde reduziu para 4 meses o intervalo para a aplicação da vacina de reforço contra o novo coronavírus. Por meio das redes sociais, Wellington Dias relembrou que o Piauí alcançou o posto de segundo estado com maior pessoas imunizadas contra o novo coronavírus do Brasil e fez um apelo para que a população piauiense procure os postos de vacinação para receberem a terceira dose, mas não foi só o Wellington Dias que recebeu sua terceira dose, hein, Edna? Não foi, não. Eu não sou, né? Eu estou longe de chegar perto de ser uma grande gestora, mas essa jornalista aqui também ontem, bracinho aqui está meio pesado, mas estou satisfeita. Tomei sim, Lívia, a terceira dose.
É importante, não é, Edna? Falamos de saúde, Muito. estamos falando de todas as possibilidades que estão à nossa disposição. Neste exato momento, é o que nós temos para lutar contra a pandemia. Então, que seja bem-vindo, que se tome a terceira dose, quarta, quinta. É isso. Temos que realmente ir aos postos de vacinação. Fui ali no Buenos Aires, aproveito para agradecer a todos que nos receberam muito bem lá. Demora um pouquinho, você tem que esperar um pouco, dá um pouquinho, né, de agonia, mas depois que você é vacinado, você sai tranquilo, sabendo que está com a terceira dose, coloca sua máscara, seu álcool gel na mão e vai embora. Então, recomendo, viu? João Magalhães, é interessante, é importante sempre destacarmos o poder, o papel do gestor público. Wellington Dias, gestor importante aqui do estado do Piauí, dando o exemplo e estimulando a vacinação. É realmente a questão do exemplo, né, Lívio? Num momento como esse, que eu diria até que infelizmente no Brasil ainda há um certo percentual de pessoas que não querem, né, tomar a vacina, não querem se imunizarem. É importante que gestores públicos, que líderes, que pessoas famosas, que artistas, enfim, tenham essa iniciativa de dar o exemplo, de mostrar à sociedade a importância da vacinação, a importância da imunização. É preciso recorrer à ciência ou até mesmo à própria matemática, para lembrar aqui que a gente já teve momentos em que a gente registrava mais de 4 mil mortes por dia por conta da pandemia, a vacinação aumentou. Hoje no Brasil, né, a gente já tem um nível de imunização muito alto, agora tendo essa necessidade de uma dose de reforço, aqui no Piauí inclusive, os mais altos índices, né, do país. Ontem à noite estava em segundo lugar, mas sempre ali entre os primeiros nos índices de vacinação. Isso é importante. Hoje a gente tem, no que diz respeito ao número de mortes, menos de 5% do que o Brasil já chegou a registrar de mortes diárias por conta do coronavírus. Então, esse papel dos gestores e de outros líderes de dar o exemplo é essencial para que a própria sociedade consiga aí absorver esse processo de disseminação de informação e, claro, o exemplo é sempre a melhor forma de você estar mostrando para o outro o que deve fazer. É preciso confiar na ciência e apostar na imunização do povo brasileiro. Quando é que você toma a sua terceira dose, João? Dia 8 de janeiro, com fé em Deus. Eliezer Rodrigues, e você? Como é que você avalia essa questão do exemplo dado à sociedade por parte do governador? Importante. O governador Wellington Dias é um entusiasta da vacinação, de todas essas estratégias que ajudam a superar a pandemia, a retornar ao quadro considerado normal na saúde pública. Lembrar que o governador protagonizou a nível nacional essa luta pela distribuição das vacinas, pelas medidas protetivas. Ainda é um agente importante aí junto ao consórcio de governadores, ao fórum de governadores. Tem um trânsito muito livre em Brasília e tem conseguido conquistas importantes nesta área para o Piauí. E aí, nada melhor do que o exemplo pessoal, né? Que não fique só no discurso, que não fique só na teoria, mas que se demonstre na prática, né? É uma demonstração efetiva de alguém que acredita na ciência, que é uma expressão importante, uma liderança, e que está estimulando a outras pessoas a também se imunizarem, né? A retirar todo o estigma, todas as teorias conspiratórias, todas as dúvidas, essa politização negativa do assunto. É claro que, de uma forma geral, esses assuntos que envolvem o interesse coletivo são politizados, mas digo aqui, evitar essas politizações negativas que nada contribuem com o momento que estamos passando. Então, parabéns ao governador, tomou uma atitude importante estimulando a vacinação. Eliezer, muito obrigado pela sua participação, boa tarde para você e até breve. Por nada, Lívio, boa tarde a todos, até breve. João Magalhães, aquele abraço para o senhor. Valeu, Lívio, boa tarde para você, para a Edna, para a Eliezer e, claro, para a nossa audiência. Edna Maciel, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno, Eliezer, João Magalhães e a vocês que nos assistem. Política do dia.